indo para esse ponto que você falou sobre a relação de uma religião com a ciência pela história, a gente pode dizer que o cristianismo teve alguma influência na história da ciência, correto? Bastante influência, exatamente. E como que se deu essa influência? Bom, essa é uma história longa, né? Mas, bom, em termos concretos ou até empíricos, a gente pode lembrar que a ciência moderna ela surgiu e se cristalizou no Ocidente cristão. Então você pega um historiador da ciência, historiador intelectual dos mais importantes aí para mim dos últimos 20 anos, que é o Stephen Gaukroger, professor emérito da Universidade de Sydney, e assim, para mim um dos grandes historiadores das ideias das últimas décadas. E quando ele começa a olhar a história das práticas científicas, ele encontra um fenômeno no mundo antigo que é o seguinte, que ele chama de, em inglês, boom e burst. Né? Então ele viu o seguinte, você pega o mundo islâmico dos séculos 9, 10, 11, a China dos séculos 12 e 13, Paris medieval e outros lugares e casos, você vai ver o seguinte processo, que existe uma certa movimentação, empolgação social em torno de práticas científicas. Descobertas são feitas, avanços, começa a gente se interessar, o que ele chama do período de boom. Só que depois de um tempo, há um enfraquecimento desse processo. Há, não uma morte, mas um enfraquecimento. E essa busca dos valores científicos e das práticas científicas que teve um ápice, tem uma queda. Esse é o processo comum em várias culturas. Esse é o padrão. Mas, ele fala, nos séculos 16, 17 e 18 do Ocidente cristão, algo novo acontece na história da humanidade. Que a emergência de uma cultura científica, ela não tem essa queda. Ela começa a ganhar proporção, ganhar status social, ganhar em descobertas, importância, que é um boom sem parar. E daí o que ele fala que há pela primeira vez não só a emergência, mas o estabelecimento de uma cultura científica, onde os valores epistêmicos científicos se tornam dominantes. Por quê? Por que isso não aconteceu na China no século XI, XII, ou no Islã do século IX, X, ou em Paris medieval? Por quê? O que tem diferente? E ele tem 4 volumes gigantescos para dar resposta, né? Mas, veja só que interessante, um dos fatores fundamentais foi a aliança das novas práticas científicas que estavam surgindo lá no contexto do que a gente chama de evolução científica, as novas práticas empíricas, com a teologia natural. Foi uma aliança poderosíssima entre a teologia natural cristã e essas novas práticas científicas que permitiu que essas novas práticas gozassem de um contexto intelectual, institucional, social, que as permitissem florescer. Vale lembrar, né, gente, que as universidades antigas não tinham um departamento de ciência que nem a gente hoje. Não existiam instituições de financiamento, como a gente tem no Brasil, FAPESP, CNPq e fora do Brasil. Uhum. Não tinha, nem a profissão de cientista existia. Não é assim, quando eu crescer eu quero ser cientista. Não existia isso. Então, para que essas práticas pudessem florescer, elas precisavam de um suporte social, institucional e até de valores. E quem emprestou foi o cristianismo. E, de novo, né, claro, isso foi importante na época da Evolução Científica. Isso tem um precedente no mundo medieval, sem dúvidas. O mundo medieval a gente já vê uma série de descobertas sendo feitas, especialmente a partir do século XI, XII. As universidades de Paris e de Oxford começam a fomentar isso. A gente tem a figura do filósofo teólogo natural, que, como cristão, eles entendiam que a exploração e entendimento do mundo natural era parte do treinamento teológico. Então, se você quisesse ser um teólogo na Idade Média, você ia ter que estudar ciência. Por quê? Bom, porque o mundo é a criação de Deus. A criação de Deus tem sinais de Deus. Se eu quiser entender Deus, eu vou ter que entender o mundo natural e entender os sinais que estão dispersos que Deus colocou ali. Então era um tipo de treinamento da alma.
Então, a gente já vê na Idade Média uma busca para entender, explorar e conhecer aquilo que a gente chama do mundo natural. Mas é a partir da Revolução Científica, nos séculos XVI e XVII, que isso assumiu um caráter mais forte. E, de novo, então, esse empréstimo de valores que o cristianismo concedeu às novas práticas foi fundamental para o estabelecimento da cultura científica no Ocidente.